episódio, hoje sobre resiliência mental. Na semana anterior falámos sobre atitude mental. Também queremos saber o que é isso para vocês, resiliência mental, o que é essas palavras, o que é que isso vos transmite, o que é que vos vem primeiro à ideia e depois possamos também esclarecer e vocês também possam agregar bastante valor a este conteúdo. Então, resiliência mental é o tema de hoje. Então, fica aberto a perguntas sobre isso. Então vamos lá. A minha parceira já cá está outra vez e seguimos. É esse o propósito deste projeto comigo e com a Ana Soares, que também tem no Porto, que é o The Rose Method Maia. Então, quem quiser conhecer também pode contactá-la para que vocês possam conhecer também. Diz-me que estás-me a ver e que me estás a ouvir. Agora sim a ver e a ouvir. Finalmente. Agora sim. Então, relativamente à tua questão que tinha a ver com a resiliência mental, é um pouquinho isto, é a nossa capacidade de, perante um obstáculo, seja ele qual for, e mesmo que a gente esteja habituado a ele, que tem a ver com esta, talvez, resistência às tecnologias, talvez seja uma autossabotagem. Na verdade, a resiliência mental é isso, é a nossa capacidade face a qualquer adversidade, seja ela tecnológica, seja ela emocional, seja ela uma resistência a nível de trauma que tínhamos tido, ou de um pensamento ou uma atuação que nós, por norma, continuamos a repetir, que nós consideramos que é um condicionamento, nós consigamos de alguma forma continuar a ultrapassar a zona do obstáculo, tendo a capacidade de voltar de novo e sem com isso trazer a emocionalidade. É ir com tudo. É um estado que nos permite entrar quase como se fosse uma fase em que nós vamos nos deparar com um condicionamento, um obstáculo, uma resistência e ter essa capacidade não só de ultrapassá-la como uma forma de adaptação, como uma forma de alguma forma, de lhe dar um contorno mental e emocional diferenciado que nos permita ter uma resposta, uma solução para essa questão, seja ela qual for, com ajuda, sem ajuda, mas com isso retomar, e mais do que retomar, é retomar com esse equilíbrio emocional que vai distinguir um pouquinho de um retomar cabisbaixo, ainda com pouca capacidade de reação. Então é um voltar quase ao que eu sou, o que exige de alguma forma algumas características que têm a ver com a nossa capacidade, a nossa autoestima, a nossa valorização pessoal, a nossa capacidade de autorregulação, regular as nossas emoções, os nossos pensamentos, é quase termos ali um botãozinho para regular a intensidade que nós queremos. Não é deixar de sentir ou deixar de ter o impacto, é aproveitar esse impacto da melhor forma. Então, penso que é isso, é lidar com as coisas com alguma consciência, mas perceber que, ok, nós vamos sair desta e vamos voltar ao ponto onde estávamos. E é por isso que nós estamos aqui os dois agora, neste momento, senão tínhamos desistido. Completamente. Não há margem, não é? Não há margem para desistir, não há plano B. É tentar até conseguir e a resiliência é muito isso, não é? É tu encontrares as soluções ao ponto de realmente aquilo se concretizar. E tu falavas nisso, sem dúvida, e acrescentaria que é a tua capacidade de esticar sem partir, não é? E voltar ao ponto original, mas com um desenvolvimento maior, sem teres deformado
rigorosamente nada, mas só teres acrescentado ou em vez de teres ido além da tua capacidade. Hoje de manhã via um vídeo que não era bem sobre resiliência, mas era sobre o ritmo, não é? O ritmo de cada um. Eu acho que a resiliência é também o encontrar o teu ritmo e não excedê-lo. Muitas vezes, não é? Não tens muitas vidas, entre aspas, para fazeres isso. Podes ter algumas oportunidades e às vezes é necessário para criar um novo limite, mas que não seja o tempo todo, senão chega a um ponto em que, quando volta ao ponto original, entre aspas, já vem deformado. E depois é mais difícil, ou seja, dá mais trabalho tu voltares a moldar, a encontrares um ritmo para desenvolver-te como pessoa. Eu acho que tocaste numa parte que eu acho que é muito importante em termos de vivência, digamos, que é quando nós estamos numa que temos essa característica de resistência, de resiliência mental e que também é uma resistência, não convém ser uma resistência quebrada, não é? Ou forçada, condicionada, porque acho que nós condicionamos muito, por exemplo, os animais, nós somos animais de condicionamento. O problema é quando excedemos e com isso vem uma dor que passa a ser crónica, ou seja, passa a ser uma resposta crónica. Então nós temos que saber quais são os nossos limites físicos, os nossos limites energéticos, os nossos limites emocionais, os nossos limites mentais. Aquilo a que nós nos vamos expor é uma questão de proteção interna. Se nós não tivermos os nossos limites de segurança, isso é uma regra básica de sobrevivência, que é: eu tenho que saber qual é o meu limite, até onde é que eu posso ir, senão eu posso ultrapassar esse limite e isso ser irreversível. Por isso é que as leis, por exemplo, dos nadadores salvadores, de tudo o que é alguém que presta apoio a alguém, em caso de tu poderes pôr em causa a tua vida, então tu vais ter que largar. E eu acho isso tão importante, que é, em vez de perderes 2 vidas, tu vais ter que largar uma e vais ter que decidir que em causa pode estar a tua própria vida. E tu podes salvar outro, enquanto que quando vais salvar esse que está com a vida por um fio e que tu não tens certeza, aliás, tudo indica que vai ser, o risco é muito, ou seja, tu corres um risco de vida também, tu não vais colocar-te em risco porque tu poderás salvar outros e se calhar se forem os 2, poderão pôr em risco 2 vidas. E eu acho que é muito importante, porque nós fazemos isso nas nossas relações o tempo todo, nas nossas ações também. Imaginemos os riscos que às vezes corremos fisicamente e sabemos que corremos esse risco e se vale a pena correr esse risco. E eu acho que resiliência é muito confundido com nós irmos até um ponto acima do que nós poderíamos. E esse equilíbrio é-nos dado por uma boa autorregulação, uma boa autoperceção, que já demos falámos sobre isso num dos primeiros encontros que nós tivemos. E essa autoperceção, quando ela está muito bem oleada, através do feedback, através da tua experiência de vida, provavelmente tu vais encontrar aí alguns parâmetros que te permitem medir a tua resiliência e perceber se realmente tu estás a ser resiliente ou se estás a ser teimoso ou se estás a ser para além do teu limite e que estás a não ter em conta essa regra fundamental que nós no The Rose Method usamos muito, que é a regra da segurança. Sim. Esforçar sem forçar. E muitas vezes nós estamos a forçar. Estamos a forçar porque queremos muito, movidos pelo desejo, e eu acho que é muito importante aqui nós sermos apaixonados, mas nós temos muita compaixão também por nós, porque eu acho que é um recurso, não é? Nós dizemos muito, eu tenho muita compaixão pelo outro.
Eu acho que é importante nós também termos a compaixão por nós para não nos metermos em alhadas. Primeiro nós, claro, não é? Eu acho que aqui a resiliência mental é um acrescendo para o teu equilíbrio, é um acrescendo para tu, quando tens uma resiliência, tu entendes onde é que estás, onde é que vais e como é que vais retornar. Então tu tens a capacidade de passar por uma situação, adaptar-te, recuperar e retomar como se fosse um novo dia. Então, às vezes, imagina, eu costumo dizer que, para mim, os dias têm que ter sexta. Não sei o que a sexta quer dizer, mas eu costumo dizer que é um recobro, que é, nós estamos a dar todo o dia, o tempo todo, 100% o dia todo. E há um momento em que eu preciso parar. Não importa se é depois do almoço, antes do almoço, é um período que eu diria quase de jejum de tudo. E a gente para e está noutro processo diferenciado. E quando retoma, já retoma com a autorregulação feita, Sim. porque tu permites esvaziar. Eu acho que é importante nós termos alguns mecanismos internos que vão dotar o nosso dia a dia e vão fortalecer, no fundo, o nosso processo por relação ao desafio que nós vamos ter. Eu acho que a parte de planeamento, eu sou fã do planeamento. Eu acho Sem que dúvida. para mim, o planeamento é isto: é eu saber onde estou e para onde é que eu quero ir. Ok, está tudo. A partir deste momento, fica muito mais fácil tu te autorregulares e perceberes isto é possível para mim. O que é que vai exigir? Então é mais fácil tu seres resiliente quando tu sabes no que é que tu vais meter. Eu acho que é necessário nós sermos comedidos. Assim, eu gosto muito de pensar que a minha liberdade é uma liberdade tendo em conta o meu bem-estar. Sim, Então, sim. eu gosto de estar livre, mas com uma medida certa que é colocada por mim e não pelos outros, senão a minha liberdade estaria condicionada. Eu acho que já ultrapassamos a parte dos escravos. E muitas Estamos vezes nós. a resiliência é essa, às vezes. É nós entendermos, tem aquela imagem do elefantezinho, não é? Que está preso a uma estaca e depois vai crescendo e não percebe que está preso a uma estaca, mas que já não é proporcional ao tamanho que ele tem. Então, às vezes, nós crescemos e a resiliência é uma ferramenta de crescimento. Hoje em dia, eu penso que nós estamos a caminhar para reduzir a resiliência de todos nós, porque nós estamos num regime de proteção tão exacerbado que então ficamos num baixo nível de desafio interno para oferecer-nos a nós mesmos a possibilidade de crescermos mentalmente. E temos que nos esforçar, por isso é que há exercícios específicos para trabalhar a mente, tipo, faça isto, faça aquilo, exercita a sua mente. Bom, a mente está sempre a ser exercitada, se calhar os estímulos é que podem estar errados, ou então a forma como nós estamos a trabalhar é de uma forma passiva. E Ou, trabalhar, ou em formato placebo, não é? Porque às vezes podemos achar que a coisa funciona, mas na verdade não. Só está ali só porque sim, não tem qualquer tipo de efeito. então é um pouquinho isso. Acho que nós temos que ter um pouquinho de desafio, um pouquinho de dificuldade, que é regulado por nós. Nós percebemos até Uhum. que aceitamos o desafio e dizer que não e que sim é importante, nem é só não. Há pessoas que dizem, ai, nós temos que ter a capacidade de dizer que não e que dizer que sim também, porque quando o desafio, nós vamos dizer que não facilmente quando o desafio é muito grande. Sim, sem Mas dúvida. se calhar é isso que nos vai fazer Ou crescer. então, ou então não, porque há pouco isto é, estava aqui a rever umas coisinhas e para tu desenvolveres essa capacidade de resiliência mental, não é? Tens que saber quem és, não é? Que tipo de pessoa é que tu és? Qual é a tua tendência maior, não é? Porque imagina que alguém que faz tudo, quer fazer tudo. Então
aquilo não vai ser resiliência, aquilo vai ser prejudicar. Já vai ser, se calhar ele tinha que fazer, a resiliência dele era ao contrário, era não fazer, era dizer que não. E acho que o ponto de partida é esse, é primeiro saber quem sou na vida, na vida que vivo, quem sou. Sou a pessoa que faz tudo, quer fazer tudo, sou aquela pessoa que está ali no cantinho e não quero que ninguém me chateie, sou aquele super otimista, não é? Em que, ok, sim, vá. E na verdade, se calhar não é, talvez não seja bem assim, ou aquela pessoa que pensa demais, tem ideias demais e que, pronto, e a coisa desenrola-se de uma forma muito estratosférica, mas depois na verdade a coisa não se torna realidade. Então o ponto de partida será saber quem é e depois tentar ir um pouquinho ao extremo, ou aquilo que realmente está demais, e tentar aplicar aí a resiliência. O que é que eu posso otimizar aqui? De que forma é que eu posso otimizar para que possa realmente desenvolver esse crescimento, mantendo todas as características que tenho. Não é dizer que não, mas sim pegando nas tuas palavras, e muito bem, regular, porque a resiliência passa muito também por isso, por regular os nossos extremos, que na verdade são os nossos pontos fortes, só que exacerbados, né? Estão super, demasiado super. Então às vezes precisamos de equalizar aí um pouquinho a coisa. Não sei se partilhas dessa opinião, ou se tens outra. Acho que é importante nós vermos isso que estavas a dizer das nossas características, das nossas tendências, porque as nossas tendências, quando nós nos apaixonamos muito, elas ficam bem exacerbadas, não é? Então, se eu tiver a tendência para ser o bombeiro lá de casa, todas as coisas e mais algumas coisas, e ainda vou acrescentar, e ainda vou fazer uma festa para conseguir ainda estar em mais uma coisa. E eu acho que a pergunta é sempre esta: nós realmente, isso pode ser uma tendência positiva, em que eu vou usar isso e vou potenciar isso sem haver prejuízo, não é? E eu acho que é tão importante nós termos essa noção quando nós podemos albergar em nós muitas possibilidades, mas sem deixar que isso nos torne assoberbados de coisas, de pensamentos. E nós conseguimos fazer isso vendo pela experiência, não é? Nós temos que fazer sempre pela experiência. Então, nós vemos para trás e vemos tanta coisa em que eu estou envolvido, tanta coisa em que eu dei resposta, tanta coisa em que eu acedi, tantos sims, quais foram aqueles que realmente são importantes para mim? Sim, sem dúvida. E se nós começarmos a fazer essa avaliação, porque o planeamento é importante, mas a avaliação, então, é muito mais importante, porque a partir desse momento nós podemos ver que algumas tendências de sims que nós dizermos, elas estão a corresponder não àquilo que é o teu autodesenvolvimento, mas àquilo que é um condicionamento de resposta automatizada. Então a pessoa vem, não queres, claro! E então às vezes nós estamos numa situação de repetição de condicionamentos. Ou então, por outro lado, não é? É aquela dificuldade de tudo que vier é bom. Não é verdade, nem tudo que é bom. É verdade que nós podemos transformar isso em algo positivo. Mas a experiência também nos vai dizer que aquelas coisas em que nós dissemos sempre que sim, e que dissemos vai correr bem, olha, não te preocupes, vai correr bem. E quando a gente vai ver a nossa história, e é importante nós conhecermos a nossa história para contarmos a nós, é perceber que aquilo que eu disse vai correr bem e nunca correu, provavelmente é porque eu estou a cometer o mesmo erro muitas vezes. Então eu não consigo regular a minha resistência, porquê? Porque ano após ano, dia após dia, semana após a semana, eu estou a cometer a mesma gafe, que é perceber que eu estou a fazer a mesma coisa em várias dimensões. Normalmente nós não conseguimos deixar de ser nós em várias dimensões, ela aparece de formas diferentes.
E eu acho que é importante nós termos esta capacidade, às vezes até pedir ajuda ao outro, não é? O outro vai nos dar o feedback e dizer, sim, voltaste a fazer a mesma coisa. E eu acho que esta parte mental, ela está muito condicionada pelas nossas próprias experiências, não é? O nosso cérebro, ele gosta da repetição, ele gosta... E nós temos que estar atentos aos próprios processos mentais que estamos a desenvolver. Por muito que a gente pense que ter rotinas é bom se ela for boa, ter hábitos é bom se ele for bom. Claro, claro. Nem esse termo é bom, é se ele faz sentido naquele momento, se ainda faz sentido. Porque se a gente não rever as coisas, e eu acho que é importante nós revermos as coisas, porque às vezes uma coisa que fazia muito sentido há uns anos deixa de fazer, porque está a atrapalhar. Eu lembro-me perfeitamente do momento, eu sempre gostei de fazer a técnica de meditação de manhã, sempre. À noite eu também gosto, mas sou muito preguiçosa à noite eu não quero fazer nada. Acho o máximo à noite, mas à noite eu quero dormir, e que pode ser também um excesso ali, e à noite não há essa disponibilidade mental, resiliência mental, para acrescentar isso que eu gosto. E houve uma altura claramente na minha vida em que eu coloquei tanta coisa, tanta pressão, que eu deixei de conseguir fazer de manhã. Não gostava, não conseguia mesmo. Não havia disponibilidade mental para fazer de manhã. Portanto, não havia de manhã, não havia à noite, estamos com um problema. Porque para mim este processo de paragem era importante. Então eu descobri que era depois do almoço. Em vez da sesta, que para mim uso outra técnica para fazer essa paragem. Então era muito útil essa técnica, mas naquele momento eu precisava daquele tempo para fazer a meditação como técnica. Porque pode ser um estado, não é? Há vários estados, mas eu usava como técnica para ver se conseguia encontrar esse estado. E para mim foi a tomada de consciência de que realmente eu não estava num processo de resiliência mental por relação às minhas rotinas. Que eu estava a exagerar e não conseguia ter força mental para fazer aquilo que eu queria. Porque a força mental é aquilo que nos leva a fazer uma coisa, a atitude mental. E eu sei porque é que eu estou a fazer, é tudo muito claro, o processo é muito claro. E para mim era muito claro que eu precisava de meditar, só não conseguia fazer naquele momento. Porquê? Porque o condicionamento vinha daquilo que eu tinha colocado à frente de tudo. Sim. Então nós temos que rever os nossos processos, as nossas atitudes, as nossas rotinas, porque nós vamos muito atrás do outro, não é? Porque somos todos humanos, por isso, por condicionamento, a gente tem uma tendência a repetir. Então o que é bom para o outro, se calhar também é para mim. Então é um pouquinho isso que nós temos que aprender, e eu acho que é muito importante no processo de resiliência nós entendermos que, para além daquilo que são os nossos recursos internos, não é? Essa atitude mental, a nossa autoperceção, a nossa valorização pessoal, a nossa ética, a forma como nós estamos no mundo, ser bem consciente, nós temos de ter a noção que as pessoas que estão à nossa volta, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos amigos, o país onde nós vivemos, tudo o que nos envolve, o ambiente externo, ele também é uma grande oportunidade de desenvolvermos a nossa resiliência. Eles trazem-nos esses desafios, mas também podem trazer-nos exatamente o desgaste. Então nós temos que refletir. Tocaste num ponto que eu queria também tocar, que era fatores que diminuem e fatores que aumentam essa. Tu já acabaste de responder de uma forma muito, muito leve. O que é que realmente aumenta essa resiliência e o que é que diminui? Para mim, o que tem peso maior é o meio onde tu estás. O meio, tu também, sem dúvida, tu cá dentro tens que ter, também tens que ter um olho para que a coisa não ande, ou Deus dará, mas o fator exterior, o mundo onde tu circulas, as pessoas com quem tu convives, sem dúvida que vão alimentar de uma forma, eu diria 50%, estou aqui a colocar um número, vale o que vale,
50% de aumento ou de diminuição da tua resiliência mental. E os tempos que nós vivemos hoje, o país onde nós estamos, neste caso eu e tu também, se nós não estivermos atentos a isto, a nossa resiliência vai por água abaixo, muito rapidamente. Então nós temos que ver o copo além de meio cheio, não pode ser pegando um pouquinho naquilo, pegando na atitude, né? Temos que pegar na atitude e fazer com que a resiliência também ganhe forma, porque a resiliência não acontece só por si. Olha, vou ser resiliente. Não, tu precisas de atitude A para que a resiliência é coisa uma realmente... história, não é? É uma história de resiliência. É uma parte. Já diz um pouquinho de ti, não é? E tu estavas a dizer que nós somos os dois, é o mesmo país, mas estamos em cidades diferentes e isso muda tudo. Isso muda tudo, completamente. Assim, eu não concordo que a circunstância faça o indivíduo, mas é um forte condicionamento, porque é condição, sim. É a condição em que tu nasces, é a condição em que tu vives, é a tua condição. Então, à partida já é um condicionamento. A coisa boa é que tu podes alterar tudo. Sem dúvida. Ou seja, tu podes mudar de país, podes te afastar de alguns contextos que não são benéficos e aí tu podes intervir de uma forma positiva para ti. Então, eu acho que a resiliência também é isso, é tu seres capaz de perceber que o mundo não te condiciona, tu é que te condicionas e podes mudar tudo. As tuas escolhas são os teus próprios condicionamentos. E se tu escolhes não mudar, eu costumo dizer sempre isso, não te queixes do país onde estás, não muda. Então eu não me queixo de nada, mas tenho uma opinião muito crítica, isso sim. Mas a minha atitude crítica não é um julgamento, porque nós sabemos que cada um vai ter a atitude que quiseres, como quiser, mas não me podem deixar, eu posso me exprimir por relação àquilo que eu sinto. Mas aquilo que eu vou fazer já não depende do outro, já depende de mim. E eu acho que esta resiliência mental é também essa capacidade de desenhar um novo processo para ti. E dizer, eu estou aqui e quero fazer isto. Então vamos. E ganhar ritmo, que era o que tu estavas a dizer. Qual é o ritmo? Por acaso, às vezes existem coincidências, outras não. Mas eu tenho perguntado várias vezes isto aos meus alunos, que é, qual é o teu ritmo? É lento ou é rápido? E às vezes a perspectiva de cada um é diferente, não é? E eu já fiz várias vezes esta pergunta, e por relação a mim também, porque eu gosto de perceber qual é a percepção que o outro tem de mim. Mas eu tenho uma percepção muito clara de mim. Já vivo comigo há uns anos e tenho refletido várias vezes sobre isso e de uma forma muito verdadeira. Sim, ok? E eu não sou a forma como me comporto. Isso é o comportamento. A forma como eu sou é uma coisa que, quando eu não estou com estímulo nenhum, eu consigo perceber. E digo, uau, então eu sou isto. Não tem nada a ver com a Ana Soares que vocês veem. Nem tem nada a ver com a Ana Soares que eu costumo ver. Porque esses momentos, eles são ainda muito pouco, são muito reduzidos, são muito pouco expressivos. Mas eu ainda sou uma criança, né? Tenho muito tempo para me apresentar de acordo com aquilo que eu vejo internamente. Mas fica muito claro. E fica muito claro porque quando fazes o feedback com as pessoas que eu considero mais maduras, elas conseguem ver isso. Elas conseguem ver que a Ana Soares não é aquilo que eu estou a ver. A Ana Soares é aquilo que ela ainda não mostra. É a zona do desconhecido que ainda está prestes a brotar e que nos diz, será que esta pessoa ainda tem futuro? Não é futuro na carreira, ou futuro se vai ter filhos, se vai casar-se. Futuro ela mesmo em termos de desenvolver-se como pessoa de uma forma autónoma. Olhar para si mesmo com verdade. Que é também uma forma de nós vivermos melhor. É vivermos em verdade. Para mim, não existe nada melhor do que isso. Que é a autodescoberta. Cada vez que a gente descobre, começa a ser mais autêntico.
quando a autoperceção interna, externa, quando temos uma conversa e toda a gente já sabe tudo de ti e tu também, então tu estás numa clareza mental tão grande que a tua capacidade de resiliência aumenta claramente, porque tu consegues regular porque já te conheces bem. Então acho que é esse processo do autoconhecimento também, que sem os outros para mim é muito complicado, mas é a minha forma de estar, como eu costumo dizer, eu não sou propriamente um monge que vai para os Himalaias, para uma caverna ou para uma gruta, eu seria um monge que vai para um convento, vai fazer a festa e vai no mesmo processo. Não é por aí que nos meus momentos eu quero ter esses estímulos externos, eu quero que os meus semelhantes e dissemelhantes façam com que eu tome a percepção das minhas diferenças e das minhas semelhanças. Conhecer-me através do outro é um processo muito da Ana Soares. Mas respeitando quem vai para as cavernas e está tudo bem. Sim, sim, são apenas... Não há caminhos certos, não há caminhos errados. É o caminho de cada um, as escolhas de cada um. Claro que vai dar um determinado resultado. Eu faria até um desafio, que é estas nossas conversas, em vez de nós usarmos o artigo definido ou indefinido, disséssemos sempre a palavra, em vez de dizer nós pensamos ou acha-se, nós falamos na primeira pessoa. Sim. E evitarmos, de facto, que a gente use, ao usar, ou que eu, né? Em vez de dizer não é fácil. Em vez de eu usar, eu penso, não é mais fácil para mim, imagina, já ia dizer para nós, é mais fácil para mim falar envolvendo toda a gente, não é? Estou a tirar para fora. Quando eu estou a dizer que eu, Ana Soares, prefiro desta forma, há um processo de responsabilização. E isto é muito importante em termos de autorregulação. Até onde é que eu posso ir, até onde é que eu posso não ir. E também não ferires a suscetibilidade, porque não vai dar para... Nós não, eu. Não vai dar para todo... Sim, acabamos hoje porque já não existe nós, só existe eu. Então... Sim, sem dúvida. Eu acredito que eu gosto de finalizar, na minha opinião, porque é aquilo que eu penso, não é? Ainda que eu às vezes possa falar um pouco mais no plural e penso que poderá não ser a melhor, porque nem toda a gente partilha da mesma opinião sobre, e sem querer ferir suscetibilidades, como é óbvio, não é? Porque cada um está no seu processo e eu estou no meu principalmente, e tu também estás no teu, por isso é que também estamos aqui os dois, para podermos nos conhecermos um pouco mais, porque essa a principal ferramenta, ou melhor, o principal objetivo deste conteúdo é conhecermos um pouquinho mais e agregarmos um pouquinho valor àqueles que vão passando por aqui, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, obviamente, que pode nos contactar, a mim e a ti, para poder realmente mergulhar no seu mundo e trazer à tona o que há de melhor. Só assim é que nós vamos transformar este mundo, ou pelo menos eu vou transformar o mundo uma pessoa de cada vez. Então, só para terminar, eu referi só para quem nos está a ouvir que é importante perceberes que na resiliência mental nós temos que colocar sempre o nosso mundo interno, mas também o mundo externo, para a carga também não ser só eu. Claro. Mas ter essa noção que é um caminho de esperança, não é? Para mim, a resiliência mental é... Sem dúvida. É para onde eu vou, é para onde eu quero ir. É mesmo, então, é mesmo isso. Não podemos baixar os braços, independentemente do que quer
em que circunstância em que nós estamos, é continuar. E há muitos bons filmes que retratam este conceito de resiliência, há muitos bons filmes. Então depois põe a referência destes filmes. Posso colocar sem dúvida, e lembrei-me de um e deu esta semana esse filme, curiosamente. E qual então, foi? Eu sou péssimo com nomes, mas tem a ver com felicidade. É o pai e um filho. É um filme do Will Smith com o filho, que ele... não me lembro. Não é à procura da felicidade, mas é qualquer coisa do género. Sou péssimo com nomes, perdoem-me que eu não me recordo qual é que é o nome do filme, da película, mas é uma película muito forte e que retrata totalmente o que é a resiliência mental. Tinha tudo para não dar e ele foi lá e fez. E sabe-se lá o que é que realmente se passou. Bom. Vamos fazer com que a nossa resiliência seja agora trabalhada. Sem dúvida, sem dúvida. Só deixar aqui um exercício, acho que é importante. Um exercíciozinho muito, muito simples, não é? Colocar num papel fatores que diminuem, fatores que aumentam e que soluções que podem vir daí e como aplicar esse processo, não é? Ou seja, os dois fatores, diminuição e aumento, e soluções para que possam... E se quiserem dar um feedback depois, fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Obrigado por este bocadinho. Na próxima semana teremos mais. Venham todos. Um abraço, um beijinho e tudo bom. Beijinho, obrigada a todos. Tchau, obrigado. Participar.